7h56. Bom dia para todo mundo. Hoje é 24 de dezembro de 2025. Hoje é quarta-feira, né? Bom dia, Lula e Mar. Bom dia, Deus abençoe cada um de vocês. Agora é 7h56 da manhã. Acordei um pouco mais tarde hoje. A minha respiração está um pouquinho ruim, né? Quem já conhece, acompanha minha live, sabe que eu tenho problema respiratório. Esperar um pouquinho, as pessoas estão chegando, né? Então, bom dia para cada um de vocês. Hoje é véspera de feriado, né? Você possa ter um dia abençoado e amanhã estar com a sua família reunida, né? Nelinho Cândido entrou. Eu esqueci de falar, eu estou ao vivo no Instagram e no TikTok. Geralmente o TikTok entra mais gente. O Instagram entra menos pessoas. Então eu estou agora falando lá do TikTok. Nelinho entrou. Use 24 42 11 17 entrou. Iaiarte entrou. Marina Moura 75 entrou. Joel Viana entrou. Então bom dia. Eu geralmente de manhã eu faço o evangelho. Eu estou fazendo até a terceira parte do terceiro selo. Mas hoje eu estou com vontade de conversar com vocês algumas coisas, né? Fiquei pensando, talvez eu vou conversar com vocês um pouquinho. Gilda Marcelina, Elane Moraes, Cris, Naeli. Agora, reflexões. Reflexões, ó. Hoje eu vou falar um pouco mais de reflexão mesmo. Falar umas coisas que eu veio na minha cabeça. Eu sou assim, as minhas lives aqui, eu falo de qualquer tipo de assunto, a minha live fala. Claro que agora falo mais das coisas de Deus. Mas tudo eu falo. E olha que eu sou um motoqueiro, hein? Eduardo Silveira entrou. VV 2013. Ingrenis. Rony. Então, bom dia para vocês. Deus abençoe. Gilda Marangoni. Walter Leão. Garimpo Modas. Leandro Moreira. Leverton Ribeiro. Mozaim. Daniel. Joaquim Lira. Dudu. Elisa Silva entrou. Luiz Mar Oliveira entrou. Então, Dilma Oliveira Dias. Então, gente, eu acho que eu vou começar a conversar com vocês, senão não vou parar, não. O povo não para de entrar, entendeu? Eu acho que já tá bom, né? Eu não posso ficar falando, senão eu não trago o assunto aqui para vocês. Eu falo geralmente do dia a dia. Eu acordei com um pensamento ali, pensando, né? Quero contar para vocês quem acompanha a minha live. Por isso que sempre eu vou falar assim, quem acompanha a minha live. Porque pessoas que entram geralmente é no TikTok. Algumas eu não consigo gravar. Então eu não sei. Mas quem acompanha a minha live aí sabe que nós estávamos com um carrinho velhinho e a gente devolvemos nosso carrinho. Infelizmente ontem nós devolvemos o carrinho. Eu estou com um propósito, ver se Deus me ajuda eu comprar um carrinho melhor para me fazer Uber de carro. Eu já faço Uber de moto.
Eu estou com 47 anos, eu estou cansado devido à minha saúde, né? Cansado, eu tenho problema respiratório. Tem dia que eu acordo cansado. Eu queria ver se nós conseguíamos comprar esse carrinho e fazer Uber. E trabalhar de moto menos. É muito cansativo moto. E eu tava fazendo umas reflexões. Eu quero contar para vocês isso. Eu trabalho, gente, Deus, os meus 9, 10 anos de idade. Se eu tivesse pago meus negócios, hoje era para mim ser aposentado. Só que de carteira assinada eu tenho poucas coisas. Eu pago meu INSS agora, mas eu tenho pouco tempo de contribuição. E eu já estou numa idade cansada. Não que eu esteja velho, mas devido à minha saúde, tem vezes para me subir uma escada eu estou cansado. Vocês acreditam? E eu comecei a trabalhar cedo. Já era para mim estar bem de vida hoje. Amélia. Aí, deixa eu compartilhar minha live, senão não vai dar, não. Pera aí. Deixa eu só compartilhar minha live aqui, gente. Paulo Rogério, um bom dia também. Deixa eu só compartilhar minha live aqui no Instagram. Geralmente eu compartilho aqui do TikTok, tá? Tchau, com Deus. Com Deus. Olha a minha esposa aí. Vai negociar. Deixa eu só negociar aqui, peraí. Desculpa aí só um pouquinho, porque eu tô compartilhando aqui, gente. Júlia, um bom dia para você também. Estou falando aqui que eu estou compartilhando minha live no Instagram, né? E geralmente estou compartilhando no Facebook, tá? Eu compartilho aqui do TikTok. E geralmente aí no Instagram é poucas pessoas que entram mesmo. Então o que eu estava falando com vocês? Eu quero contar a minha história para vocês. Então eu comecei a trabalhar cedo. Mas quando eu comecei eu tinha saúde. Hoje eu não tenho a saúde de antes. Eu tenho que reconhecer que eu não tenho. Hoje, graças a Deus, eu tenho minha casa? Tenho, graças a Deus. Mas concluindo, igual eu vou trabalhar agora, feriado. Eu não sei o que é férias, não sei o que é DSTC, não sei nada, que eu faço Uber, serviço particular, e eu não posso trabalhar carteira assinada devido à minha saúde. Tem hora que eu não consigo cumprir o horário. Tem dia que eu tô ruim, sei lá o que tem e tal, aí eu trabalho outros horários. E eu, como eu tive um problema sério quando eu trabalhei no restaurante, eu trabalhei quase 7 anos no restaurante, e eu saí de lá com a mão na frente e outra atrás. Então eu tomei pavor de trabalhar para os outros. Trabalhei sem carteira assinada, e esse tempo meu foi perdido. E eu não ganhei nada lá, né? Então eu prefiro trabalhar assim que eu trabalho. Eu tenho problema de saúde. Mas o que eu estou querendo falar com vocês? Eu estava fazendo uma reflexão lá do início. Eu quero falar com vocês que sempre eu fui pobre. Vocês podem olhar para minha cara aqui, ó, minha cara é de pobre, eu sempre fui pobre. E aí, devolvi meu carrinho ontem. Uma confusão danada, traz o carro aqui, uma corredeira danada aqui, me cansou. Eu fiquei cansado, não trabalhei muito, eu preciso trabalhar porque o que acontece? Devolvemos o carro agora eu estou sem carro, carrinho velho, gente. Vocês ficam achando que é carro, não, é um paliozinho. E aí eu tô com o propósito de tentar melhorar para comprar um carro melhor para mim ir para Uber, mas tá difícil, tudo tá caro, a gente ganha pouco, eu e a minha esposa trabalham. E eu, final de ano, entra aí, eu tenho que pagar IPTU da minha casa, tenho que pagar o documento da minha moto, eu ganho pouco, eu tenho que planejar tudo. Sei que não é fácil. E aí eu estava fazendo uma reflexão. Quando eu comecei a trabalhar, desde pequenininho, mas eu tinha uma saúde, gente. O primeiro serviço que eu comecei a trabalhar, eu já vendi salgado, já fiz um monte de coisa, picolé e tal.
Mas falar assim, começou a começar a caminhar para mim ir direto fazendo as coisas sem ficar fazendo só bico. Eu trabalhei, não sei se foi de 9 para 10 anos. Eu trabalhei vendendo jornal. Quando eu trabalhei vendendo jornal, na época, tem muitos anos atrás, que eu estou com 46 anos, eu vendia jornal no quebra-mola, na Via do Minério. E depois eu trabalhava só no domingo. E aí depois a senhora morava perto de casa, tinha uma banca de revista no Barreiro de Baixo e tinha na Praça da Febem. E aí depois eu passei a vender todos os dias, mas eu não tinha lugar fixo. Então eu vinha lá do Barreiro de Baixo, pegava o jornal no Barreiro de Baixo, levantava 5 horas da manhã, coisa que eu sempre fui ruim para levantar. O homem passava lá buzinando lá, 5h30 tinha que estar lá. Tinha que estar no negócio. Eu custava diariamente, eu tinha vezes que eu até ficava para trás. E aí eu ia de ônibus. Ou então ele esperava eu. Então eu pegava o jornal lá do Barreiro de Baixo e vinha subindo até na Via do Minério, passando nos comércios, nos lugares, tentando vender meu jornal dia de semana. Já aos domingos eu ficava no quebra-mola, na Via do Minério, vendendo meu jornalzinho. Comecei com 9 anos de idade. 9 anos de idade. Para 10. Aí no decorrer do tempo eu fiz amizade no posto de gasolina, perto do Teixeira Dias. E aí o rapaz entrou de férias. O rapaz entrou de férias, precisava de um lavador de carro. E aí eles me perguntaram, você sabe lavar carro? Eu nunca tinha lavado carro na minha vida. Eu falei, eu sei lavar, claro que eu sei. E fui lavando aqui esse carro e aí, graças a Deus, eu fui contratado. Virei lavador de carro. Mas quando eu lavava carro, você vê como que a vida é diferente de lá para cá. Quando eu lavava carro, no lugar que eu lavava carro, era um espaçozinho no posto de gasolina. Lá era barro, não tinha cimento no chão. Eu lavava o carro descalço. Eu lembro que uma mulher falou comigo assim, você é novo agora. Usa uma bota, senão depois vai dar dor nas suas pernas e alguma coisa. A gente novo, a gente não liga mais nada. Eu lavava, era descalço mesmo. Aí, graças a Deus, com o decorrer do tempo, demorou muitos anos. Mais de 2 anos depois, meu patrão foi e cimentou aquele negócio. Ficou menos ruim. Mas quando eu lavava carro, esses meninos que eu vejo lavando carro hoje em dia aí, até Lava Jato, eles têm uma cobertura lá. Eles colocam uma cobertura lá, é mamão com açúcar. Hoje, claro que eu não tenho a saúde de antes, né, gente? Hoje eu não dou conta de fazer o que eu fazia antes. Eu tô falando com vocês, eu adoeci. Eu não tinha esse problema respiratório. E aí, eu lavava carro, fazia fila de carro. Era só ducha, lavar carro. E aí, não tinha cobertura em cima. Eu pegava aquele sol rebentando. Tanto é que eu tenho foto ali que eu olhei. Eu nunca fui muito de tirar foto, não. Mas eu tava olhando, eu ficava preto, tanto que eu ficava no sol, lavando o carro dos outros. Então eu tinha uma saúde boa e eu lavava no sol. Então eu trabalhei muitos anos no posto de gasolina. Só que 1 ano e tanto eu trabalhei sem carteira, sem nada. Eu era uma criança. Quando eu entrei lá, eu tinha 13 para 14 anos. Eu acho que eu tinha 14 anos. Ou 13. Eu fiquei lá até meus 18 para 19 anos. No posto de gasolina. Então sempre eu fui trabalhador. Né? E aí, só que assinou minha carteira como lavador, não assinou como frentista. Aos domingos eu abastecia os carros. Quando eu não estava lavando o carro, eu ajudava o pessoal a abastecer os carros. E aos domingos eu trabalhava lá abastecendo os carros. Só que na minha carteira de trabalho foi assinada como lavador de carro. Eu trabalhava de segunda a segunda.
Vocês veem que eu nunca tive corpo mole. No jornal que eu vou voltar a falar com vocês, eu trabalhava de segunda a segunda. Jornal vendia todo dia, Estado de Minas, não sei quem lembra aí. Eu vendia Estado de Minas. Dia de semana também tinha o Diário da Tarde. Se alguém for da minha idade, deve ser que vai recordar essas coisas. Então, sempre fui trabalhador. O que eu estou querendo dizer para vocês é que a juventude passa, a idade passa, o vigor da gente passa. Hoje eu não tenho a saúde de antes. Mas antes eu aguentava correr atrás para fazer acontecer. Hoje eu já não dou conta. Eu estou lutando aqui para mim ver se eu vou trabalhar, para mim ver se eu consigo fazer esse propósito meu, que é tentar ver se eu consigo comprar um carrinho melhor para mim parar um pouco com esse negócio de moto, que eu estou cansado. Colocar Deus na frente, né? Mas não é fácil, não. Chegar a pensar igual eu comecei a trabalhar cedo e agora ainda ter que trabalhar igual doido para tentar melhorar. Então o que eu estou querendo dizer para vocês? Eu sempre tive uma vida difícil. Nunca foi fácil para mim. Nunca foi fácil. Já tem pessoas que nasceram no berço de ouro, que tudo para elas foi mais fácil. Para mim tudo foi difícil e até hoje é. Mas poderia ser melhor para mim. Algumas vezes eu dei cabeçada. O meu problema foi esse, eu dei cabeçada na minha vida. Eu morei nos Estados Unidos, comprei essa casa onde vocês estão vendo eu fazer a live aqui, mas eu vim com a cabeça quente e comprei um caminhão de lixo. E eu tenho um problema também no meu olho esquerdo, eu não enxergo 100% nesse olho esquerdo, gente. Deu uma doença chamada uveiite em mim. Se eu não tivesse essa doença, com certeza eu estaria melhor. Porque talvez eu podia trabalhar de caminhão, alguma coisa, né? Quando eu tirei a minha carteira de habilitação, eu tirei na categoria C. E aí o Detran rebaixou a minha categoria para B, devido à minha vista. Senão eu teria mais oportunidade de trabalho, né? Então, querendo ou não, eu fui privado por isso. Fui obrigado a sempre mexer com moto. Mas então, eu comprei o caminhão sem ter carteira de habilitação. Coloquei um motorista para trabalhar no meu caminhão. O cara tombou meu caminhão, gente. E o cara tombou meu caminhão. E aí a empresa que era registrada o cidadão. Resumidamente, o cara não me pagou nem um centavo. A empresa que tinha que arcar com o tombamento do meu caminhão, porque a carteira assinada era a empresa que assinou a carteira do rapaz que era o motorista meu. Eu fiquei no prejuízo, vendi o caminhão praticamente de graça, saí com prejuízo grande e hoje eu poderia ter uma vida um pouco melhor. Então você está vendo que sempre as coisas para mim é difícil. E tem pessoas que é mais iluminada, que Deus já nasceu mais tranquila, mais tranquila e as coisas vai. Mas para mim sempre foi difícil. Vou ser sincero com vocês. E falar com vocês que eu sou um cara gastador, esbanjador, não, eu nunca fui. E sempre trabalhei muito. E trabalhava, igual eu tô falando com vocês, eu trabalho de segunda a segunda no jornal, no posto de gasolina. Hoje tem vezes que eu não trabalho de segunda a segunda, porque aos domingos eu tiro para mim ir para a igreja, mas eu trabalho muito. Hoje eu vou trabalhar, que eu preciso tentar melhorar. Então a coisa boa que teve na minha vida foi meu casamento, a minha esposa. É uma mulher trabalhadeira, me ajuda, então nós dois estamos trabalhando junto para isso. E Deus ajuda que nós consigamos nós dois, porque eu sozinho eu não dou conta mais, a minha saúde não dá conta. Eu não dou conta mais de fazer as coisas que eu fazia. E eu acho que cada um deve pensar sobre isso
Você aí que está do outro lado, aí, se você for jovem, pensa no seu futuro no dia da manhã. Igual agora pra você ver, eu trabalhei Deus dos meus 10 anos. Já era para mim estar financeiramente tranquilo, eu não tô. Eu sou assalariado, eu ganho pouco. Deixa eu só ir no banheiro ali, gente, que eu tenho problema. Olha, você vê o tanto de coisa que eu tenho hoje, olha. Apesar que Deus de pequeno eu tinha problema de urina. Eu tenho problema de urina. A minha respiração não é boa. A idade está chegando, né, gente? Igual vocês estão vendo aí, ó. E cada dia que eu acordo é matar um leão por dia. Eu acordo, faço uma live, a coisa que eu tenho mais prazer é de conversar com vocês aí do outro lado. Fazer live, sinceridade. Mas eu tenho que tomar energia para começar o dia. Tem vezes quando a minha respiração tá ruim, para me subir uma escada é ruim. E tem que sair para trabalhar, para trazer o pão de cada dia. Deixa eu só ir no banheiro ali, licença, só um pouquinho, gente. Voltei. Então, vou até jogar uma bombinha aqui. Eu estava meditando que Deus sempre quis que eu tivesse uma vida difícil. Eu já percebi isso. Deus nunca quis que eu tivesse uma vida assim, folgada. Porque talvez se eu tivesse uma vida folgada, eu não ia dar muito valor às coisas de Deus. Isso aí eu tenho que concordar. Talvez eu nem ia querer saber nada de Deus. Tem hora que Deus te dá uma vida um pouco apertada para ver se você se aproxima de Deus. Pode reparar que a maioria das pessoas, quando financeiramente elas são boas, financeiramente, elas não querem nem saber de Deus. A maioria é assim. Então eu estava meditando sobre isso, que a minha vida sempre foi difícil. Agora eu vou voltar lá no carrinho. Aí eu devolvi meu carrinho, com uma luta danada, doido para querer comprar a prestação do carro. Difícil, o carrinho não atendeu o que eu queria. E a gente pegou do sobrinho da minha esposa. E o sobrinho da minha esposa, ele é todo abençoado. Agora eu estou querendo fazer uma comparação com ele, olha para vocês verem como é que é diferente. Olha como é que o menino é privilegiado. O menino, só para começar, ele tem um nome abençoado. O nome dele é Isaac. Isaac, gente, é o filho da promessa de Deus. É um menino abençoado. É um menino bom. E ainda nasceu com o nome abençoado. Tudo que o menino faz vai dar certo. Por mais que o menino ainda nem tenha muita coisa de Deus, mas o meu sobrinho tem, tá? Deus vai abençoar ele só por causa do nome dele. Agora eu não tenho um nome abençoado. Eu vim de uma família pobre. A minha mãe teve
Antes de casar com o meu pai que me criou, ela já tinha duas relações. Então eu já vinha assim até no casamento errado, se você for analisar. E eu sempre passei dificuldade. Então, o que eu estou querendo dizer para vocês, tem pessoas que ela já nasceu abençoada. Tudo que ela faz vai dar certo na vida dela. Tudo. Se ela chegar mais a perto de Deus ainda é melhor ainda, é claro. Mas só dela ter nascido numa família boa, ter um nome abençoado, meu filho. Não tem como Deus não abençoar aquela pessoa, não. O nome dela é abençoado, não tem como sair contra, não. E aí esse sobrinho meu nasceu na igreja, nasceu com o nome abençoado, ele é jovem, ele é um menino novo, tem uma saúde de touro, uma força, tudo que ele faz dá certo, ele sabe fazer várias coisas. Várias coisas o rapaz sabe fazer. Eu sei fazer mal uma. Eu sei fazer alguma coisa de pintura, mas minha saúde não ajuda. Alguma coisa de negócio de pedreiro, eu aprendi alguma coisa, mas minha saúde não ajuda. Mas o que eu estou querendo dizer, ele sabe fazer muita coisa. Então, Deus abençoa a vida dele lá, continua abençoando ele, mas tudo que ele faz e tal. Aí nós conversando, ele falou, não tem problema você devolver o carro, não. Eu tenho mais 2 carros aqui, tenho esse carro, vou mexer com a obra aqui. Eu pensei, realmente, o menino é abençoado, o menino sabe fazer um tanto de coisa. Só que eu já estou numa idade cansada. Para mim vender esse carro vai ser mais difícil. Que eu não tenho muito conhecimento. Ele é mecânico, ele faz negócio de evento, ele faz Uber, ele faz um tanto de coisa, gente. Tá vendo a diferença? E como que você vai comparar com um jovem que está com a saúde toda? Não tem como. Não tem como. Então eu estou pedindo a Deus para Ele me ajudar, pelo menos, eu conseguir comprar esse carro melhor para me ver se eu pego essa Uber e dou uma descansada assim, dá um tempo até de trabalhar de moto um pouquinho. O trabalho que eu faço, dou uma descansada. Mas o que eu estou querendo dizer para vocês, que eu venho na luta é Deus de criança. Eu dei essa cabeçada aí que deu problema do caminhão. Eu podia estar até bem de vida hoje, não estou. E a minha vida sempre foi difícil. E já tem pessoas que não. Nasceu numa boa família. Aí depois o menino chega a uma certa idade, ganha um carro, monta uma empresa e vai embora. Eu com meu pai, quando ele faleceu, esse pai meu, que eu considero pai mesmo, que é pai de criação, ele deixou um carrinho de vender lata para mim. Quando eu era criança, eu ajudava meu pai a catar papelão. Então, é o que eu estou te falando, eu não quero ser coitadinho aqui do lado falando com vocês, coitadinho dele, não. Deus sempre trabalhou comigo, mas sempre na dificuldade. Não sou coitadinho, não. Só que sempre minha luta sempre foi forte. Eu sempre tive que lutar contra tudo e contra todos. Já tem pessoas que não. A pessoa já nasce ali, já, ó, cercada de bênção. Aí é uma maravilha. Aí tudo que você fazer dá certo. Agora eu não, eu é o contrário, eu sempre tive que lutar. E mesmo a hora que deu certo, deu errado. Igual eu tô falando com vocês, eu comprei o caminhão, o cara tomou meu caminhão, velho. Eu fui lá morar nos Estados Unidos, lá entrei ilegal, que eu não tinha capacidade de entrar legal, que eu sempre fui pobre. Como que eu ia comprovar que eu tinha situação financeira boa aqui para conseguir visto lá e tudo? Eu tive que entrar ilegal. Eu entrei lá quando era na época do 11 de setembro, teve um atentado, não passava nada. Sofri um acidente de carro lá no México, lá, ó, graças a Deus, nem uma arranhada eu tomei. E voltei depois que aí eu consegui entrar. Então eu sempre fui luta. A minha vida sempre foi luta. Então a minha live aí é para incentivar as pessoas que talvez tenham um pouquinho de dificuldade na vida. A minha vida sempre foi luta. A minha prova para vocês aí é essa. Claro que se eu tivesse
pensado bem esse negócio do caminhão e tal. Hoje, financeiramente, eu estava bem. Agora, o que eu estou querendo falar com vocês, olha, você viu, na idade que eu estou, 47 anos, trabalho Deus dos meus 9, 10 anos, e ainda ter que trabalhar igual doido aqui, não tá financeiramente bem, para poder falar, não, eu posso... Não tô, gente. Já tem gente que tá tranquila. Começou a trabalhar tarde. Eu vou dar um exemplo dos meus sobrinhos. Sempre eu vou falar coisas que eu sei, perdi. Os meus sobrinhos veio da minha irmã que teve dificuldade igual eu. Mas olha você ver como é que Deus abençoou o meu sobrinho. E eu agradeço por isso, hein? Os meus sobrinhos, graças a Deus, olha comparar a vida deles hoje com a minha que era lá no antigo. Você vê como que eles estão sendo abençoados e eu agradeço a Deus por isso. A minha irmã, graças a Deus, hoje financeiramente ela não está ruim, não. A minha irmã casada. E aí, ela teve os meus sobrinhos. Eu tenho 3 sobrinhos. 2 homens e uma mulher. E um deles é gêmeos, né? É o louro e o preto. E eu tenho a Isabela, minha sobrinha também. A minha sobrinha Isabela, graças a Deus, ela formou para engenharia. Só que ela não exerce o negócio de engenheira, não. Ela trabalha perto do SEASA. Hoje ela tem a casa dela própria. Ela e o marido dela são trabalhadores, né? Ela tem a vidinha dela, ela tem um carrinho dela, e ela não ganha mal, e ele também não ganha mal. O meu sobrinho, o louro, ele mexe com o negócio de som de carro. Ele tem a loja que o pai dele fez para eles lá, eles não pagam aluguel. Ele tem o próprio trabalho dele, não trabalha para ninguém. O meu sobrinho preto tem um negócio que lava carro, sei lá o que é. É tipo um negócio que eles usam uns sprays, sei lá o que é. É um trabalho assim especializado de lavador de carro, né? Então, graças a Deus, eles estão bem. E eu fico feliz por isso. Mas vieram da minha irmã que tiveram uma dificuldade danada. Entendeu? A minha irmã tem casa própria, tem loja, tem uma loja de roupa. Então, graças a Deus, estão bem. E vieram, né, numa situação difícil e tal, e foi. E eu já tenho dificuldade para ir embora, para conseguir. Eu luto para ter um carrinho para me fazer Uber, mas dá trabalho. Então, o que eu estou querendo dizer que tem pessoas que elas são amparadas. Como elas são amparadas, se torna mais fácil para elas. E tem pessoas que não são amparadas. E tem pessoas também que Deus colocou aqui na terra para ter dificuldade. Eu acho que Deus não vai deixar eu ter muita coisa, não. Eu acho que eu nunca vou ter uma coisa e falar assim, ó, você tá bem pra caramba agora. Posso até ter o básico. Vai falar bem mesmo, eu acho que não. Eu acho que Deus não colocou esse propósito na minha vida. Mas tem pessoas que Deus colocou. A pessoa vai prosperar mesmo e não vai ter jeito. E é isso mesmo e tal. Então, devido a isso, eu estava, oh, meu Deus do céu, agora eu vou ter que encarar o trabalho aí, feriado, essas coisas todas, para ver se eu consigo. Mas a coisa benção que Deus me deu foi a minha esposa. Que a gente que casa, vocês que casam aí, vai ter filho, né? O filho depois constrói sua família. Aí você e sua esposa. Eu ainda não tive essa benção ainda. Eu e minha esposa tá no processo de adoção. Ô, gente, eu vou falando aqui igual doido, eu tenho que estar de olho na hora, tá? Eu ia fazer um CFC e resolvi conversar com vocês sobre isso. E aí, a bênção que Deus me deu foi a minha esposa, que é uma mulher trabalhadora, teve uma vida difícil igual eu, e nós estamos no mesmo propósito. E graças a Deus ela tem um pouquinho mais de saúde que eu. Porque se ela também não tivesse, como é que ia fazer? Né? Então, graças a Deus, a minha esposa tem saúde. E aí a gente vai correr atrás para ver se a gente consegue chegar a esse propósito, né? Mas eu sempre de pequeno trabalhei, corri atrás, mas é o que eu estou contando para vocês. Sempre foi mais difícil para mim as coisas. Eu dei essa cabeçada aí no negócio do caminhão, né? Senão talvez eu poderia estar um pouco melhor.
Mas não sei quem que não deve ter dado cabeçada na vida, né? Não sei. E aí, eu estou aqui tentando sobreviver, né? Tentando remar contra a maré, né? Porque não é fácil. Eu penso assim, que dar certo é mais difícil do que dar errado. Dar errado, gente, é só você fazer um mau negócio. Dar errado é só você ficar do jeito que você tá. A pessoa ficar do jeito que ela tá e não entender que as coisas tá ruim, e não vestir a camisa, a manga, arregaçar a manga e ir para cima, nada vai acontecer não. Ela sempre vai estar ruim. E também você não pode ficar só reclamando não, ué. Você tem que tentar fazer acontecer. Igual eu tô falando com vocês, mesmo eu com a minha saúde ruim, eu tento fazer acontecer. Claro que quando eu tinha minha saúde e era jovem, era muito mais fácil, ué. Agora, depois de uma certa idade, é mais difícil, gente. Eu não tenho o vigor que eu tinha antes. Eu não aguento trabalhar igual antes, eu canso muito, né? Mas mesmo assim, eu sei que eu tenho que fazer alguma coisa. O pior é só não fazer nada. Então, eu queria dar um conselho aí para pessoas jovens, novas. Você, quando você tiver com a sua saúde boa aí, tiver novo o negócio, vai para cima, faz acontecer as coisas que você precisa fazer. Sabe por quê? Porque quando você chegar numa idade que eu tô aqui, ou mais velho, ou negócio, você possa estar tranquilo. É tão ruim eu estar igual eu aqui, ó. Sou obrigado a ter que ir trabalhar, fazer as coisas acontecer, porque talvez alguma coisa lá eu errei. Eu errei mesmo. Eu reconheço que eu errei. Eu errei de ser cabeça dura. E aquele caminhão, eu acho que não era nem para mim ter comprado ele, né? Vai fazer o quê? Deus sabe todas as coisas. Eu errei. Então eu queria aconselhar outra pessoa do outro lado aí. E olha para você ver que eu comecei a trabalhar cedo. Eu não fui aquele garoto que começou a trabalhar tarde, não. Aos meus 10 anos, 9 anos eu já trabalhava. Era para mim estar bem hoje, gente. Então, a pessoa se planejar aí, essas pessoas jovens, fazer acontecer, não deixar o tempo passar para elas, não, porque o tempo passa para todo mundo. Antes eu era jovem, agora eu já estou na idade mais para idoso do que para jovem, né? E ainda sempre trabalhei, aí agora minha velhice vai chegar, um salário mínimozinho, não consegui muita coisa. É muito triste você chegar nesse ponto e você olhar lá para trás que você trabalhou e falar, não, mas eu trabalhei, desde meus 10 anos e nada. Graças a Deus que eu consegui minha casa. A coisa mais assertiva que eu fiz foi ir para os Estados Unidos e ter comprado essa casa. Isso aí eu acertei. Mas a coisa que não foi assertiva foi eu ter comprado, investido, comprado o caminhão e ter tombado meu caminhão e eu ter perdido as coisas, não ter adquirido. Podia ter uma situação financeira um pouquinho melhor, né? Então eu queria dar um conselho, já que é virada de ano aí, né, que você vai estar com a sua família, planeje a sua vida. Não fica sendo um filho encostado, pai e mãe, não. Vai para cima e faz acontecer. E você aí que teve uma situação difícil igual a minha, talvez tem pessoas aqui, hoje a maioria das pessoas financeiramente está boa. Pobre mesmo tinha muito, era antigamente. As pessoas, as coisas estão muito fáceis para elas, para nós que é mais difícil. O telefone está tocando, gente. Olha, você vê, nem deu 9 horas, ela tá me ligando. Ó, serviço particular. Pera aí, gente, vou ter que atender. Olha pra você ver, quer ver? Olha aqui pra vocês verem. Oi! Você tem como fazer a entrega pra mim? Da... Eu até já tinha contado com você o preço. Hã? Tem como você fazer uma entrega pra mim? Mais tarde, que eu tô fazendo a live. Lá pra 9 e pouco eu faço. Tá bom? Lá pra 9 e Que você pouco. acha? Hã? Ah, então tá. Beleza. Obrigada. 9 e pouco tá ótimo. Então tá bom. Tchau. 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 Então vocês estão vendo aí, né? Então já tem um serviço particular aí, ó. Graças a Deus. Não paro não, gente. Eu sempre trabalhei.
Mas o que eu tô querendo dizer para vocês é o seguinte. Pessoas que teve a vida difícil aí, eu quero incentivar elas a ir para cima e fazer acontecer. Se você conseguir não fazer a burrada que eu fiz, eu já vou ficar feliz por você. Né? Mas não ficar reclamando da vida, não. Ah, porque outros teve a oportunidade e eu não tive. Eu nunca tive a oportunidade, eu fui para cima. Eu fiz a oportunidade acontecer. Você entendeu? Gente, eu nunca tive alguém para falar assim, ó, apoiou eu. Eu vou dar um exemplo para vocês, só para vocês verem como que eu nunca tive ninguém para me apoiar. Eu vou ser sincero com vocês, se eu tivesse alguém para me apoiar, hoje eu talvez seria um jogador profissional de bola. Eu, desde pequeno, eu era garoto bom de bola. Mas como eu sempre fui muito pobre, ninguém me apoiou. Eu poderia ser um jogador profissional. Eu sei jogar bola melhor que muito jogador que não sabe nem chutar uma bola no pênalti. Não sabe. Eu joguei no Isaura Santo. Lá tinha um tal de Geise, jogos que a gente fazia todo ano. Nós fomos campeão de futebol lá. Eu jogava na seleção do colégio. Eu era pivô. Jogava na quadra, né? No campo também jogava. Tinha um menino lá, chamado um tal de Sandrinho. Nós dois era da mesma idade, porém ele era muito baixinho. E eu era maior que ele um pouquinho. E aí um colega meu me apresentou lá para mim jogar nessa seleção lá, né? Que nós tínhamos mais ou menos a mesma idade. E aí, esse menino parece que jogava no Galo. Ou fazia teste, sei lá o que que tem. Eu fui lá e tomei a posição do menino. Só pra vocês verem que eu não era ruim de bola. Era pivô. E eu marcava muito gol. Não tô querendo me gabar, não. Eu, desde pequeno, eu gostava de jogar bola. Mas você acha que alguém me apoiou? Hoje, eu vou ser sincero com vocês. Esses jogadores de futebol aí não sabem chutar um pé, não sabem driblar, não sabem nada. Você acha que a maioria desses jogadores aí não é porque tem uma situaçãozinha financeira ou empresário, alguma coisa que coloque ele lá e tal, e ele deve ser um pouquinho melhor do que os outros, pouca coisa também, e tal e vai, porque aqueles meninos que têm talento mesmo não tem oportunidade, não. Gente, eu não tinha condição de comprar roupa, de comer, eu passava necessidade para comer. Então, cada um tem sua vida. Você acha que alguém ia me ajudar, eu pagar passagem, sei lá o quê? Ó, vou contar vocês uma história para vocês, só para vocês entenderem como que as coisas têm hora que é injusta. Mas é porque Deus não queria que eu fosse jogador, não. É levar a palavra de Deus, tá? Não tô reclamando, não. Só tô falando para vocês terem uma ideia. Eu lavava carro, na época, do Álvaro Antônio. Não sei quem vê aí. Álvaro Antônio, ele era um deputado, eu acho que era estadual. Conhecido muito no bairro aqui, no Barreiro de Cima aqui. E eu lavava carro dele. Só que eu sempre fui uma pessoa tímida. Aí tinha um Niltinho lá, ele conversou com ele, falou, o menino é bom de bola, só que ele não tem oportunidade de trabalhar no posto. Eu quase não estava treinando e tal. E ele precisava que alguém indicasse ele lá, porque esse negócio de time aí, se você não for lá, chega lá na hora lá, e eles não pegam o menino. Aí é só pra vocês verem como é que é as coisas. Aí eu trabalhava de segunda a segunda, não tinha tempo nem de treinar, mas como eu era garoto, ainda eu jogava bola em vez de conta com os meus colegas, eu não estava tão ruim de preparo não, mas sempre fui bom de bola. E aí, um colega meu falou assim, ó, vamos ver se ele é bom de bola mesmo. Aí o time dele jogava dia de domingo, só que esse colega meu trabalhava no domingo sim, às vezes outro não, tal. E ele tinha um time lá, não sei se é veterano, que é que fala, que ia jogar lá, eu nem lembro o lugar lá no interior lá que nós fomos. Aí ele pegou e levou eu. Eu falei, eu vou jogar de centroavante. Aí nós foi lá para jogar. Nós perdemos de 2-1. Quem marcou o gol lá? Eu pergunto para vocês, quem que marcou o gol lá? Foi eu que marquei o gol. O cara mandou a bola pra mim assim, eu de primeiro eu mandei por cima do goleiro. E marquei o gol.
Depois perguntou esse menino que levou eu lá, quem que marcou o gol foi eu. Ué, o negócio aqui caiu. Então, só para vocês terem a noção. Aí ele comentou com o Niltinho. Aí esse Álvaro Antônio, como era deputado, ele tinha um filho que trabalhava aí, na época, no América. Tinha um negócio lá, não sei se era Minas Cap. Eu não era Minas Cap, não. Era um negócio na época lá que fazia sorteio de jogos lá. E ele negociava o negócio do América lá, né? Então o pai dele entrou em contato com ele combinou com ele de me levar lá no América para me fazer um teste. Aí eu peguei uns coleguinhas meus também que gostavam de jogar bola, falei, ele marcou lá tal dia lá, e eles foram comigo também, nós foi de ônibus. Chegou lá, nós nem sabia, até hoje eu fico passando a pé para me ver onde que é o negócio do América, eu até esqueci de onde que é. Aí nós fomos de ônibus, liguei para esse filho do Álvaro Antônio, que é o deputado, e ele falou que não ia poder ir lá, gente. Eu precisava de um apoio, hein? Só que a gente já tá tão empolgado, nós foi lá assim mesmo, nós mesmo. Chegamos lá, nós fez o treino. E como eu realmente só trabalho de segunda a segunda, eu não tava com o preparo físico total, igual os meninos lá do que faziam o teste. Mas eu joguei melhor que muitos meninos lá, eles não deram, deixou a gente correr lá e tal. O menino lá, você acredita que de nós, todos que fizemos o teste lá, só um lá que ficou lá, e o cara que ficou lá, é porque o cara conhecia os outros meninos de lá. E o cara nem bom de bola era. Então eu mostro para vocês por que esses times de futebol não valem nada hoje. Não tem jogador bom, não prepara o jogador, não tem escola, não tem nada. Porque eles olham mais essas coisas, não olham o talento. E ele falou com nós assim, quando ele foi dispensar nós. É porque nós vamos disputar sei lá o que é aí, e nós precisamos que as pessoas tenham um preparo físico melhor. Dispensou todo mundo. E eu falo com você, a maioria daqueles jogadores lá era melhor que eles. Mas não teve oportunidade. E aí, como esse rapaz que era filho dele não pôde levar nós. Agora, eu tenho certeza com você, se esse rapaz, como ele era filho do deputado e ainda fazia o negócio do América, se ele chegasse lá e falasse, não, esse garoto aqui, eu quero que você dê uma atenção para ele. Eu duvido com vocês que eu não tinha passado. Claro que eu tinha passado. Então vocês veem que tem hora, é porque a gente precisa de um padrinho, precisa de uma coisa assim para te negociar. Mas pra você ver, mesmo que eu não for, nós foi lá tentar. Mas o que eu estou querendo dizer para todos vocês aí, que você que está aí, não desista do seu sonho, continue lutando, mesmo que as coisas sejam difíceis. E se as coisas não é tão difíceis para você aí que é jovem, vai para cima, meu filho, porque a sua idade vai chegar. Deus queira que você continue tendo saúde. Mas mesmo tendo saúde, uma hora seu corpo vai cansar. Meu corpo já está um pouco cansado, né? E aí, se você tivesse programado já de novo, vai ser melhor para você. Você não passar o que eu vou passar agora. Tem que trabalhar pra caramba ainda. E já era para mim estar um pouco melhor financeiramente. É tão ruim a gente chegar numa certa idade, não tão programado. Claro que, gente, que eu quero colocar sempre aqui, as minhas lives aqui sempre ia falar de Deus. Nunca ia falar de dinheiro, essas coisas tudo. Claro que você tem que colocar Deus em primeiro lugar. Isso tudo aí é vaidade, dinheiro, essas coisas tudo. Sempre eu vou falar isso. Mas, claro, se você conseguir chegar um pouquinho financeiramente melhor na sua velhice, é uma maravilha, gente. Você imagina eu agora ter que trabalhar igual doido, já podia estar um pouquinho melhor. Não é bom, não. Não é bom. Porque quando a gente vai ficando mais velho, a gente precisa de remédio. O seu corpo já está querendo descanso. Não aguenta trabalhar igual antes. E você tendo que ir forçado, não é bom. Você entendeu?
E eu tô querendo falar com vocês. E eu não fui uma pessoa gastadeira, não fui uma pessoa que não trabalhei, né? Mas mostrar para vocês que mesmo assim eu vou lutar e sempre vou estar incentivando as pessoas. Não ficar, sabe uma coisa que me mata de raiva? É uma pessoa encostada. É uma pessoa nova que não gosta de trabalhar, que é preguiçoso, cara. Isso me faz uma raiva, porque a pessoa é nova, tudo está a favor dela. Ela é nova, tem saúde, tem vigor, tem força e é preguiçosa. Ah, me faz uma raiva. Isso me faz uma raiva. Sabe por quê? Porque Deus deu a saúde a ela. Deus deu para ela o vigor. Para que ela vai ser preguiçosa? Preguiça é do diabo, gente. A gente não pode ser preguiçoso. Quando você vê uma criança, um negócio, você fala assim, ô fulano, faz isso, faz aquilo. O menino é preguiçoso, cara. Nossa, me faz uma raiva. Sabe por quê? Porque não pode. Você tem tudo na mão, você tem sua saúde, você tem sua juventude, você tem seu vigor e você vai ser preguiçoso? Como é que você vai ser lá no futuro lá? Isso me faz uma raiva. Então é isso aí, Deus abençoe vocês. Eu só estou compartilhando esse pensamento que veio na minha cabeça. Era para mim fazer aí, ó, o terceiro selo, né? Se Deus quiser, talvez amanhã eu faça. Aí eu fiz, veio esse pensamento na minha cabeça, como sempre, os meus vídeos, eu posso falar o que eu quiser aqui. O que vem na minha cabeça, Deus coloca aí, eu falo. Né? E a reflexão, às vezes vem na minha mente, eu gosto de compartilhar com vocês. E eu tô com um pensamento aí que eu vou fazer uma live sobre isso, tá? Eu vou fazer sobre doença crônica. É isso aqui que deu em mim, ó, doença crônica, cara. Mas que isso? Toda hora cai lá, ó. Pera aí, gente. No TikTok toda hora é porque eles me ligam aqui. Pera aí. Casca fora isso, ó. Aí, ó, eu quero falar sobre doença crônica aqui, ó. Eu vou fazer uma pregação sobre isso aqui, ó. Isso aqui veio a dar em mim. Eu não tinha isso não, eu nasci com a saúde perfeita, tá? Só que eu sempre tive a imunidade baixa. Então eu tô querendo fazer uma live sobre doença crônica. Tô com uns pensamentos aqui, uma hora eu vou fazer uma live sobre doença crônica. Pode gravar aí. Eu vou fazer uma live sobre isso, falar sobre esse assunto. E aí, pode ser que eu faça até amanhã, vamos ver, ou depois, né? Não, eu acho que eu vou guardar isso para lá. Eu vou fazer, mas eu devo fazer ano que vem. Aí eu vou fazer uma live sobre doença crônica que eu adquiri e vou dar uma palavra para vocês. Vou basear um pouco algumas coisas sobre Deus, tal, aquelas coisas, né? Que eu gosto sempre de falar das coisas de Deus. Vou falar sobre doença crônica. Já deu esse pensamento em mim, eu já meditei sobre isso, eu tenho algumas coisas na minha mente, estou esperando mais assim, abrangir mais na minha mente e eu vou falar sobre isso com vocês. Doença crônica. Então, um bom dia para vocês. Vocês me desculpem aí qualquer coisa aí, eu estou desabafando porque às vezes a luta aí é grande, às vezes a gente acorda assim e fala, nossa, mas será que eu fiz tudo errado na minha vida? Eu não fiz tudo errado na minha vida não, gente. Eu fui até guerreiro, tem pessoas que não têm nem essa oportunidade, tem pessoas que nem oportunidade na vida têm. Então eu sou grato a Deus. Mas é igual eu estou falando, tem pessoas que nascem em berço de ouro. Em vista dessas pessoas que nasceram em vista de ouro, eu tive poucas oportunidades. Mas em vista de tem pessoas aí, ó, que não tem nem o que comer. Eu não tive também, né? Eu fui fazendo acontecer. Mas tem pessoas que não teve oportunidade nenhuma e não vai ter. Vai morrer sem oportunidade. Então a gente tem que ser grato a Deus, né? Pela misericórdia dele, por tudo que ele tem feito na nossa vida, mas sempre está lutando por seu objetivo. Não seja uma coisa que eu quero aconselhar vocês aí do outro lado, não seja uma pessoa acomodada, pelo amor de Deus. Eu mesmo, se eu tivesse uma situação financeira melhorzinha, eu sempre ia fazer uma coisinha. Eu gosto de fazer live com vocês.
Não, se eu não conseguir, se eu não sou útil para fazer alguma coisa, você tá doido. Mesmo eu não tendo condição aqui de saúde, é um prazer eu trabalhar e tentar sustentar a casa e tentar fazer as coisas para cá, senão eu ia me sentir muito inferior, que eu não sou útil para nada. A pessoa tem que ser útil para alguma coisa, não é possível. Então não seja uma pessoa acomodada. A reflexão do dia é hoje. Não seja uma pessoa acomodada. Que, tá bom. Para você hoje deve estar bom, porque hoje você tem o que comer, você tem o que beber, os seus pais te sustentam, você tem onde morar. Mas se amanhã não tiver, prepara para o dia da manhã. Amanhã sua saúde pode não ter. Se prepara. Levanta da cama. Não fica só aí acomodada no pai e mãe, não. Pelo amor de Deus. Então, um bom dia. Deus abençoe cada um de vocês no nome do Senhor Jesus. Vou encerrar a live aí. Desculpa qualquer coisa aí, mas é isso aí. É o meu desabafo.